Bom dia, bora ativar combustíveis aqui nessa live. Uma live onde eu vou trazer para você um erro que está impedindo você de se posicionar. Por que será que muitas coisas que você tem essa consciência de que você quer, você não consegue fazer, você não consegue dar um próximo passo, você não consegue caminhar para fazer aquilo acontecer? Então, seja muito bem-vinda a essa aula. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, ativando combustíveis. Bem-vinda a todas que vão assistir no gravado, que estão assistindo aqui no ao vivo. Hoje, você vai sair daqui entendendo o porquê muitas vezes você quer se posicionar, mas você não consegue fazer esse movimento. O que será que te impede de fazer esse movimento, de gerar uma ação? Porque o que faz com que você não saia da onde você está hoje, certamente é uma ação que você ainda não fez. E você não fez porque você não tem esse ingrediente que eu vou explorar hoje aqui nessa aula para falar com vocês, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabi Kersten, eu tenho uma empresa de posicionamento e imagem, eu atuo há 18 anos no mercado de moda e hoje eu tenho uma mentoria que já transformou a vida de muitas mulheres chamada Mentoria Joia Rara. E é uma mentoria onde eu trabalho posicionamento e imagem. Então fica aqui comigo que no final eu vou oferecer um presente pra você. Então presta atenção, se você tá assistindo gravado também, você pode mandar aqui nos comentários eu quero, e aí eu vou enviar um presente pra você, tá bom? Então vamos começar. Primeiro eu quero falar de posicionamento, né? Você tem dificuldade pra se posicionar? Pra falar sobre isso, a gente precisa entender o que é o posicionamento, né? Se posicionar, meninas, é tomar decisão. É conseguir agir para tomar decisões. Muitas vezes, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem muito claro o que a gente gostaria de fazer na nossa vida, no próximo passo. A gente já até desenhou aquilo, Deus já deu essa visão pra gente, mas a gente passa um ano, a gente não faz. Passa o próximo mês, a gente não começa a fazer. E aí quando você vê, passa 5 anos, você olha pra tua vida e você fala, cara, eu tô no mesmo lugar. E por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Porque esse ingrediente que eu tô falando pra vocês, que falta pra vocês, é algo que, quando você destrava isso, você começa a se posicionar diante da vida. Porque o posicionamento é tomar a decisão, mas a tomada de decisão é qual cadeira eu vou sentar. O que faz sentido com os meus valores? O que é congruente para minha vida hoje, não para a vida que eu tinha lá atrás? Porque há 5 anos atrás, o que de repente era congruente para você, não é mais o que é congruente hoje. Você cresceu, você passou por dificuldades, você superou essas dificuldades, você é outra pessoa. E eu percebo que muitas vezes, muitas mulheres que eu trabalho dentro da mentoria Joia Rara, elas não enxergam a força e a potência da história que elas têm. Nós precisamos olhar para a nossa história e escrever mesmo. Você já fez isso? Me conta, você já fez isso? Você já escreveu toda a sua história? Da onde você veio? Qual o trajeto que você percorreu? Quais são as habilidades que você tem? Como você já contribuiu para a vida das pessoas? Vamos falar da vida profissional, né? Você já parou para pensar a profissional que você é? Olhando para tudo que você já passou? Para tudo que você já contribuiu nas empresas? Normalmente, a resposta quando eu pergunto isso é não. Eu nunca parei para fazer esse movimento. E isso é muito importante quando a gente quer se posicionar. Porque como eu sei a cadeira que eu tô, se eu não paro para enxergar as habilidades que eu tenho, as conquistas que eu já tive, as qualidades que eu já gerei para a vida de outras pessoas, como que eu atravessei aquela jornada quando eu tinha uma dificuldade e como que eu fiz para superar ela? Quais foram os recursos que eu usei para superar lá atrás? Se eu não paro, gente, presta atenção, isso é uma coisa muito importante que eu tô falando para vocês aqui. Se eu não paro para entender a minha jornada, a minha história, eu não consigo me posicionar na minha vida. Porque eu nem sei a cadeira que eu sento. Eu nem sei. Talvez lá atrás, há 5, 10 anos atrás, quando você começou sua jornada profissional, você sentou numa cadeira que era uma cadeira que te exigia habilidades diferentes da que você tem hoje. E por conta desse ingrediente que eu tô falando pra vocês aqui, que falta pra vocês conseguirem se posicionar, e eu vou falar daqui a pouco o que é,
Você vive repetindo o mesmo problema. Vive indo para um próximo emprego, uma próxima empresa, um próximo relacionamento, sentando na mesma cadeira. Porque a cadeira de 10 anos atrás, ela era um posicionamento que estava confortável para você. Só que aí você cresce, você começa a expandir o seu mindset, você tem contato com outras pessoas, a vida te traz problemas novos, portanto você tem que buscar novas soluções. Você consegue sair deles e você não olha para isso. Você fica presa no quê? Somente nas habilidades, somente na parte técnica do que você faz dentro da empresa, na parte técnica do que você entrega ali, para você olhar para o resultado. E isso é muito comum para mulheres, de 90% da minha audiência que eu vou falar aqui, que são mulheres muito executoras, né? Executoras, então você sempre tá ali fazendo, inclusive quando você tá com trabalho, as ações chegam sempre na sua mesa. As demandas chegam sempre para você, e eu vou te falar por quê, sabe por quê? Porque você dá conta. Você dá conta. A empresa não vai dar a tarefa, a próxima ação, para quem está somente disponível. Então aqui existem dois caminhos. O posicionamento, ele te faz, primeiro, não estar sempre disponível, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e nem sempre pegar as coisas que chegam até você só porque você está disponível, entende? Só que chega até você e você está disponível, por quê? Porque, na verdade, você não sabe se posicionar. E aí, quando chega, você dá conta, porque você é executora. Você é muito boa do que você faz. E você vai fazendo o das outras pessoas também. E aí, o que acontece? Você não consegue focar. Ter um posicionamento de foco do que eu quero. O que, de fato, eu preciso fazer aqui dentro dessa empresa ou desse relacionamento para me levar para o próximo nível que eu quero conquistar. Tudo bem? Então, aqui, já nessa primeira parte da live, vocês estão entendendo que posicionamento é eu escolher, eu tomar uma decisão, eu escolher a cadeira que eu vou sentar. Qual cadeira você está sentada hoje? E eu vou te perguntar isso e eu quero que você responda isso com coragem e humildade. Qual cadeira profissional? Quando você começa um novo negócio hoje, se você está no momento que você está numa transição de carreira, por exemplo, você está começando um negócio, você se enxerga como? Como uma pessoa que está iniciando, que, nossa, é muito inexperiente, que não sabe nada. Mas peraí, você tem quase 40 anos, cara. Como você não sabe nada? E toda a trajetória que você viveu na sua vida, e todos os caminhos que você já percorreu, entende o que eu quero dizer? Aonde você passou há 10 anos atrás, naquela empresa que você estava, nos relacionamentos que você viveu, tudo isso faz parte da sua vida. Então, tudo isso que está acontecendo na sua vida, a gravidez, aí a perda, aí um luto, aí uma empresa que você passou, que você não tinha habilidade, aí você teve que construir essa habilidade, aí uma demissão. Isso é a história da mulher que chega nos 40, nos 30 e pouco, e nesse exemplo que eu tô dando, por exemplo, quer mudar de carreira. Não é só olhar para a carreira que ela quer conquistar. É uma outra área, ok. Mas toda a sua história faz parte do seu repertório. Ontem eu contei uma história no meu Instagram e isso vai caber muito, muito perfeito nessa aula que eu tô dando aqui hoje de manhã pra vocês. Eu recebi uma ligação e foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de terminar um atendimento e eu vi que tava tocando meu celular, eu tava nesse atendimento e foi uma pessoa que trabalhou comigo, gente, há muitos anos atrás. Ela foi minha assistente. E começou a tocar, eu falei, nossa, o que ela quer falar comigo, né? O que será que ela quer falar comigo? Eu terminei o atendimento, o que eu fui fazer? Mandei mensagem, falei, tá tudo bem, né? Pensei, você ligou certo, né? Ela falou, você tem um tempo, eu posso te ligar? Eu falei, claro, me liga. E ela me ligou e ela começou a me contar a história dela. E olha os padrões que se repetem, escuta, a escutativa. Eu falo para as minhas mentoradas, quando eu tô contando uma história, é escutativa. O que você pode levar pra tua vida disso aqui? Presta atenção, tá? Ela começou a história o seguinte, Gabi, eu já passei por várias empresas de moda, você já me conhece e tudo mais. Acontece que ano passado eu comecei a fazer uns brincos e eu abri um ateliê. E eu tô produzindo, né, esse material, essa bijuteria. E tô muito feliz com o que eu tô fazendo, né? Só que assim, a grana que tá entrando com os brincos que eu tô fazendo, não tá dando pra a conta não tá fechando. Então, chegou um momento que eu comecei a ficar desesperada. E eu tenho as contas pra pagar, eu moro com meu namorado, tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu decidi começar a mandar meu currículo, né? Começar a mandar meu currículo de novo, tal, pro mercado. Só que assim... Na última empresa que eu entrei de moda que eu tava trabalhando,
eu comecei num cargo de moda e aí me transferiram para um cargo de RH e eu me apaixonei. Então eu tô fazendo o curso de RH. Olha, gente, olha a falta de posicionamento. Vai vendo a confusão mental, tá? Então eu tô fazendo um curso de RH, tá? E tô me dedicando nisso e tudo mais. Eu tô muito feliz. Só que agora eu preciso de grana. Quem aí precisa de dinheiro? Quem paga boleto? Quem precisa de dinheiro, gente? Responde pra mim aqui, ó. Quem precisa de dinheiro? Quem entende que o dinheiro faz parte da jornada da vida, que é sistêmico. Sem dinheiro você não compra as coisas que você precisa. Vou esperar. Coloca aqui pra mim. Quem precisa de dinheiro? Eu. Escreve aí pra mim. Tô esperando vocês escreverem. Escreve aí. Tá? Todo mundo precisa de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Sem o dinheiro, a roda não gira. Então eu entendo o que ela quis dizer pra mim. Eu tô com dificuldade, né? Aí, todos nós, exatamente. Por quê? Dinheiro faz parte da vida, gente. E aí ela falou, tô com dificuldade, o que vai acontecer? Eu comecei a entrar nos currículos e eu comecei a perceber que assim, eu vou começar a tirar pra todo lado. E aí eu fui chamada para começar como assistente nessa empresa de moda. Ela já tinha cargo de coordenação, tá, gente? Na última que ela saiu. Escuta o que eu estou contando, tá? E aí ela falou, eu fui chamada para começar como assistente nessa empresa. E assim, o salário, ela falou isso pra mim. Saiu da boca dela. E eu quero que você perceba que você fala isso pra você também. O salário é justo, tá? Ele é justo. Então, eu tô pensando que eu já decidi. Aí ela sentou na cadeira. Eu vou aceitar, tá? Mas antes, eu queria muito ver sua opinião, né? Aí eu falei pra ela, bom, a primeira coisa que você me ligou foi pra me contar de uma decisão. Você tá me dizendo que você já sentou numa cadeira. Você decidiu que você vai aceitar. Tudo bem? Aí ela, mas então, eu queria sua opinião, saber o que você pensa, tal. E aí, entende tudo que eu fui falando e levando ela para esse pensamento, que hoje eu quero que nessa manhã você seja abençoada, entenda isso e que isso penetre de alguma forma no seu coração. Esse erro que tá te pedindo de se posicionar foi o mesmo erro dessa mulher que me ligou ontem, tá? Eu olhei pra ela e falei assim, eu falei porque eu tava no telefone. Falei pra ela o seguinte, escuta, é justo esse valor que te propuser, né? Eu perguntei pra ela qual era o valor, tal. Falei, esse valor que estão te propondo é justo para um cargo de assistente, certo? Ela falou, sim. Eu falei, porém, você não tem habilidades de uma assistente. Você concorda comigo que você tem habilidades que vão além de uma assistente? Ela falou, sim. Eu falei, você concorda comigo que você vai começar com um salário de uma assistente, num cargo de uma assistente, mas a empresa vai usufruir de todo o seu expertise e ela não vai te pagar mais porque você aceitou entrar lá como uma assistente. Só que acontece que as demandas vão chegar na sua mesa, lembra do que eu falei aqui? Porque você vai dar conta e você vai resolver. E o pior, você vai resolver de uma forma tão rápida, porque o que acontece? Você já tem aquela habilidade, você já tem aquele conhecimento, então você vai conseguir fazer aquilo acontecer. E pra empresa, gente, pensa, isso aqui é uma coisa óbvia. Pra empresa, tá barato. Porque eu tô pagando uma puta pessoa que tem uma puta visão com um salário de uma outra cadeira. De uma pessoa que estaria sentada em outra cadeira. Tá? Então eu falei pra ela, é o seguinte, é justo para executar esse cargo. E a empresa tem todo o direito de te propor isso, porque você foi atrás desse cargo. Você procurou como assistente, porque você ficou desesperada por conta do dinheiro e foi procurar como assistente, tá? E aí ela, eu sei, eu falei, então, agora você precisa trazer para você, para a sua realidade. É justo pra você? Dentro das habilidades que você tem, lembra do que eu falei do exercício? Escreve num papel. Tudo que você faz. Mas lembra de quando você era assistente, lá na empresa quando você começou, que você ralava, que você, né, fazia um monte de coisa operacional. Aquilo lá que pra você hoje é básico, você precisa lembrar que você não sabia fazer e que hoje você faz. Porque o que acontece? Preste atenção, joia rara. Desce aqui, ó, vocês todas aqui. A gente esquece do básico que a gente não sabia fazer. Quando a gente fica muito boa, a gente desonra aquilo. É tão básico pra gente que a gente para. A gente não olha mais que, nossa, cara, isso aqui é uma super habilidade que eu tenho. Que uma pessoa que tá começando não sabe. Eu sei. Graças ao tempo que eu paguei o preço pra entender, pra aprender. Eu ganhei também menos quando eu comecei.
A gente esquece. Então, o que eu falei pra ela é, você lembra de todas as funções de uma assistente e o que ela precisa fazer? E você sabe tudo que depois da assistência vem os cargos de júnior, de sênior, e aí você chega numa coordenação, e tudo que você já fez e o seu trajeto, você escreveu já isso? Não, eu não fiz, ela respondeu. Falei, pois é. Então, só conversando com você aqui, eu tô conseguindo colocar pra você que é justo pra empresa que você vá como assistente, se você fizer o trabalho de assistente, que já não é o que vai acontecer. Porque é impossível alguém, gente, escuta isso. Quando você cresce, você não cabe mais na mesma caixa que você cabia. Se eu tinha um tamanho que eu cabia nessa caixa aqui, e eu expandi minha mente, e eu comecei lá em 10 anos atrás, fazendo uma coisa que eu fazia, e eu fui crescendo nas empresas, eu fui engolindo sapo, eu fui aceitando ficar ali muitas vezes me sentindo desvalorizada, e aí eu saí, aí eu entrei em outra empresa, aconteceu outras coisas, minha vida trouxe problemas que eu tive que resolver. O que acontece? Eu cresci. Eu não vou mais caber nessa caixa, entende? Eu sou essa aqui, ó, eu não entro mais nessa caixa. Eu expandi. Não dá. Mesmo que eu tente entrar aqui, não funciona. Então eu falei pra ela, o que vai acontecer? Você vai entrar daqui 1 ano, se você conseguir arrastar muito. Por que ela vai conseguir? Assim como você que tá me escutando aqui nessa live vai conseguir, porque eu conheço a minha audiência. Sabe por que você vai conseguir? Porque você é foda. Porque você dá conta, porque você é resiliente, porque você domina o que você faz. Aí você vai entrar ganhando menos e você vai conseguir ficar nessa empresa, porque pra empresa você tá dando conta. E você vai fazer você dar conta, porque aí você já vai estar com esse dinheiro entrando a mais, que não é o suficiente, que não banca nem metade das suas contas, mas você vai estar lá. Só que não esquece que enquanto você tá ali fazendo essa função, foi o que eu disse pra ela, a empresa que você criou não vai estar acontecendo, porque quem vai estar fazendo acontecer? A empresa de brincos? Ninguém. Tá, vai estar parada. O curso que você tá fazendo, que é uma área ainda mais diferente ainda que é RH, qual que é o propósito? Você vai estar indo lá, mas pra onde? Onde você vai aplicar isso? Porque você vai estar trabalhando integralmente numa empresa, ganhando um salário que há 10 anos atrás era o salário que você ganhava, tá? E você simplesmente não vai ter o tempo pra agir naquilo que você realmente deseja. Então eu falei pra ela, você precisa entender que não tem problema. Gente, presta atenção, trabalhar é importante, dinheiro é importante. Eu perguntei pra vocês aqui, ela precisa do dinheiro. Agora eu falei pra ela o seguinte, alinha nessa empresa e senta numa cadeira de quem já tem um cargo que você tem, as habilidades que você tem, entendendo que você sabe que é o único cargo disponível agora hoje na empresa, mas que você vai fazer uma proposta dentro das habilidades que você tem para a empresa, se a empresa quiser ou não que você esteja lá contribuindo. Seja indo 2 vezes na semana, né? Enfim, reduz essa carga horária. Se a empresa tem esse valor só para te oferecer, então tá, esse valor pro meu tempo, que em metade do tempo do que uma assistente resolveria, eu vou resolver seus problemas, eu cobro, eu vou com esse valor. Mas aí eu vou fazer metade do tempo também. Porque aí eu tenho mais tempo pra olhar pro meu negócio, eu tenho mais tempo pra fazer diferente. Só que o que acontece? Ela buscou a solução que você busca também. Você faz isso, eu faço isso. A gente tem costume de fazer o quê? A gente faz o que lá atrás deu certo, então a gente é tendenciosa a repetir. Eu fico um tempo aí, tentando fazer um negócio dar certo, tentando girar. Não girou, o que eu faço? Isso pode ser no seu casamento, isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser seja lá onde for, gente. Não aconteceu, não tá dando certo no tempo que você achou que tinha que acontecer. Aí você começa a fazer o quê? O seu padrão mental é voltar lá atrás. Puta, cara, eu vou sentar naquela cadeira de novo. Na cadeira que não me cabe mais, onde eu me sinto humilhada, onde eu me sinto desvalorizada, onde eu me sinto não reconhecida. E eu vou sustentar por mais um tempinho, foi o que eu disse, mais 1 ano talvez. Aí daqui 1 ano você explode, você fala, quer saber? Eu não preciso disso. Aí você sai. Só que aí você não vai trabalhar pra crescer esse posicionamento que já existe dentro de você, porque presta atenção, eu não contei a história aqui da caixinha e eu não falei que essa caixinha surgiu magicamente do nada. Eu falei que isso já existe, essa caixinha, que você foi se expandindo, ela já existia e você começou a entender coisas, processos, olhou pra isso e entendeu sua valorização aqui. E hoje, talvez você não caiba mais nessa caixa, que foi o que eu falei. Resumindo na história, ela me mandou uma mensagem meia hora depois, não foi nem meia hora, gente. Foi o tempo de eu pegar meu carro, eu tava no trânsito me agradecendo. Porque numa conversa de 1 hora comigo, ela simplesmente dobrou o valor, porque ela negociou o tempo. Então, até inclusive a dona da empresa falou, eu não tinha pensado desse jeito. Pois é,
Pode ser, é verdade. Mas por quê? Porque existiu um posicionamento dela. Mas não adiantou só falar pra ela, olha, liga e fala isso. Eu tive que construir, por isso que foi 1 hora. Porque eu tive que construir um processo na cabeça dela, igual eu tô tentando fazer aqui com vocês, para que vocês entendam que não adianta você só querer ir para a próxima empresa, ir para o próximo relacionamento, ou melhorar o relacionamento que você tá para ir no próximo nível, seja ele no seu casamento, como você como mãe, você como empreendedora, você como profissional CLT. Não é só sentar na cadeirinha. A gente conquista essa posição de sentar nessa cadeira. Com isso que agora eu vou falar, que é o ingrediente desde o começo. O que falta a vocês para fazer acontecer a vida que vocês desejam é coragem. Coragem. Coragem para falar o que você acredita, para reconhecer a tua história, para se posicionar na frente das pessoas sem o medo do julgamento. Eu falei pra ela sobre o brinco, eu falei, sabe o que acontece? Quantos brincos você tem que vender por dia pra chegar nesse valor que ela tá te propondo como assistente? Ela falou 2. Eu falei, então, e por que você vai entrar num lugar onde você vai ficar presa das 7 às 6 da tarde? Cara, acorda às 7 horas da manhã e fala, o que eu tenho que fazer hoje pra vender 2 brincos? Eu tenho que vender 2 brincos. Se eu ficar das 7 às 6, o que eu preciso fazer pra vender 2 brincos? Você entende, gente? É isso que eu tô falando. A gente tem que ter coragem de levar não, de ser rejeitada, de abrir um vídeo e não ter ninguém, de oferecer o seu produto, oferecer o seu trabalho para muitas empresas, mandar o seu currículo, passar na entrevista, se arrumar, ativar a sua imagem e ser não. É não, é não, é não, é não, é não. Cada não é estar perto do próximo sim. Só que isso você conquista. Esse posicionamento que te coloca nessa coragem é quando você já fez um caminho que você olhou para sua história e você fala, cara, olha o que eu já vivi. E muitas vezes quando é profissional, vocês querem olhar só para o campo profissional. Não é assim que funciona. Sabe quando você vai conquistar esse cargo de liderança que você quer na empresa? Quando alguém vai te reconhecer na empresa e vai falar, não é só um bônus que eu vou te dar, mas eu vou te pagar mais. Quando você fizer um caminho interno e ver todo o processo que você passou com o seu pai, com a sua mãe, com o filho, com uma doença que você superou, com um desafio pessoal que você deu a volta por cima e girou pratinho. Porque mulher, a gente que é mulher, a gente gira pratinho todo dia, gente. Todo dia. E por isso que eu fico louca quando eu vejo mulher não se posicionando, porque esse é meu legado. Eu acho que Deus me escolheu pra fazer isso justamente porque eu consigo olhar e eu falar, olha, cadê a força dessa mulher? Porque eu entendo, muitas de vocês, eu falo, a minha audiência é uma audiência de mulher forte. Só que é uma mulher forte que ela tá na dor. Ela não sentou na cadeira, ela tem medo de chegar no trabalho e falar que ela merece ser promovida. Ela tem medo de buscar uma próxima empresa e chegar lá e contar a história diferente do que o que ela já faz naquela empresa, que ela tá hoje, que ela tá infeliz. Se empoderar daquilo. Ela não sabe fazer uma apresentação pessoal no meio dos amigos dela e na roda que ela tá. Porque ela mesma não acredita que ela é aquilo que ela fala que ela acredita que ela é. Te falta coragem. A coragem de verdade é congruente. Ela não fica assim, eu tenho coragem, mas na hora de ir, de abrir um negócio, de falar, de pedir para um aumento no salário, de começar a fazer um curso para você tirar uma certificação para ir para o próximo nível, você não faz. E sabe por que você não paga essa certificação? Porque você tem medo. Porque você tem medo de não dar conta. Lá no fundo é o medo. É o medo. Só que não é só o medo. É o medo com a ausência da coragem. Porque entenda uma coisa. Ter coragem... Pra você ter coragem, cara, você tem que ter medo. Eles estão totalmente ligados. A diferença é que é o que eu falo. Muitas de vocês têm medo, só que não ativa coragem. Você não compra a certificação. Você não faz um investimento num próximo desenvolvimento pessoal que você precisa. Porque você tem medo. Você fala assim, e se eu não der conta? E se eu pagar e não tiver o retorno disso? Nossa cabeça é muito assim. E se eu fizer essa certificação, mas eu preciso colocar outro dinheiro aqui. Mas peraí, você está investindo num lugar que vai ter retorno? Vai ter retorno para você? A gente tem que pensar que quando eu tenho medo, o que é o maior ativador para eu sair do medo? A coragem, gente. É entrar na arena.
Vocês vão sair daqui com uma lição de casa pra vocês curtirem no pipoca no final de semana, que é assistir aquele Netflix da Brené Brown, que ela é especialista em vulnerabilidade e ela fala sobre coragem, né? A coragem de ser imperfeito. A gente precisa estar na arena. E tem uma coisa que ela fala que isso mexe muito comigo, que é assim: não venha dar opinião sobre o que eu tô fazendo, quantos seguidores eu tenho, quantas pessoas entram na minha live, ou a empresa que eu atuo, o cargo que eu tô sendo desvalorizada, ou vem dar opinião pra mim que eu tô sendo abusada, que as pessoas falam umas coisas e eu não tenho coragem pra sair daquele relacionamento abusivo, que mais uma vez eu fui feita de idiota porque minha filha falou o que queria na minha cara e não respondi, o meu ex-marido falou alguma coisa. Não venha me dar opinião se você não entrou na arena, gata. Se você não sujou sua cara de terra, se você não tá lá fazendo um caminho pra se descobrir, pra ir comer tu mesmo, colocar a fralda e ativar a coragem. Eu não aceito essa opinião. Eu aceito a opinião de pessoas que estão dando a cara a tapa. Que estão no caminho, que estão se lapidando, que falam, cara, eu não sei como vai ser. Você não vai saber se o curso, se a certificação vai dar certo. Você não vai saber se lá no final aquilo que você investiu vai te dar o retorno. Você não tem como ter certeza. Ter coragem é agir na ausência da certeza. E isso que falta e que impede mulheres de se posicionarem. Porque a mulher, ela quer ter certeza. Ela quer ter certeza. Ela fica assim, não, mas lá dentro, o medo, na verdade, é a ausência de certeza. E se faltar? E se eu não conseguir dar conta de fazer isso aqui acontecer da forma como eu planejo e eu sonho e Deus já me deu a visão? Vai faltar pro meu filho. Pode faltar pra mim. Pode faltar pro meu marido. E aí você começa a focar mais na escassez, que é a falta de algo, do que na provisão. O que é escassez? O medo. Porque o medo, ele é real. Você vê o que tá acontecendo quando você sente medo? Não. É só um pensamento que algo ruim vai acontecer. E aí, em vez de você focar na fé, que é o contrário do medo, que é o quê? Algo bom que eu não tô vendo vai acontecer. Você decide, é uma decisão. Lembra que eu falei que posicionamento é decisão? Você decide todos os dias acordar e focar na escassez. Ah, pode ser que não dê certo. Ah, pode ser que eu não consiga. Ah, pode ser que eu não consiga dar conta. Você tentou? Você tá tentando? Você vai começar tentando? Já vou te avisar. Quando você começar, vai ser mais uma coisa que você vai estar tentando. Você vai errar, você vai cair, você vai falhar, você vai sentir que você não tá dando conta. Só que você tá na arena. Lembra da arena? Sua cara tá suja de terra. Você vai levantar, você vai erguer, vai vir outro tombo, você vai ter que aprender novas habilidades. A vida vai começar a te conectar com pessoas diferentes, porque você entrou na arena. Enquanto você só tá ali, na cadeirinha, sabe? Toda assim, ai meu Deus, mas será? Você vai viver no será. O será não joga o jogo de quem se posiciona. Quem se posiciona, o jogo da pessoa que tá se posicionando é o jogo da ação. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Não é vai dar certo, é qual o próximo passo? Deixa eu ir, deixa eu ver se vai dar certo. E se não der certo, tá tudo bem. Eu preciso ser gentil comigo mesma, me acolher como eu acolheria uma amiga, alguém que eu amo e falar, meu, vem aqui, chora, se rasga diante de mim. Fala o que você tem que falar com o Senhor. Ora e fala, tá bom. Lava a cara, ativa a sua imagem e amanhã é um novo dia para de novo e fazer uma ação que você não sabe se vai dar certo. Ser rejeitada, ó, todo santo dia. Vocês têm medo de ser rejeitada. É pela empresa que você ainda não enviou seu currículo, porque você não escreveu no papel, na sua história, que você pode trabalhar nessa empresa, que você sempre escutou todo mundo trabalhando, que você tem maior vontade, mas você não consegue enxergar o valor que você é. De verdade você não consegue, porque nem a capacidade de apertar um botão e enviar um currículo você não tá tendo. O medo é tanto da rejeição que nem o currículo não chegou. Você não enviou. Não tô nem falando da entrevista ainda, que você vai ter que ir pra próxima fase, porque é isso que vai acontecendo, ó. Você vai crescendo, a sua cadeira vai mudando o seu posicionamento. Primeiro é a coragem de mandar o currículo para aquela empresa que, nossa, será um dia, meu Deus, aí você nem tem coragem. Aí, a segundo passo da cadeira é você ir pra entrevista. Você já vai tremendo. Só que você tem que chegar, a todo momento a vida exige o que de você? Posicionamento. Eu só sei me posicionar quando eu chego na entrevista. Eu só sei me posicionar quando eu tenho um conflito com alguém que eu amo muito. Seja um pai, uma mãe, alguém especial pra mim, um marido. Quando eu entendo aquela história. Então, quando é no profissional, qual é a minha história profissional?
todo o meu percurso, quando é de relacionamento, qual a minha história com essa pessoa, o que a gente já passou junto, como que eu me senti. Tudo isso, gente, vai te fazendo crescer. E aí, eu virei para aquela mulher que eu comentei aqui com vocês da história e falei para ela, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa que atua no mercado de moda há mais de 10 anos, que entende sobre processos de desenvolvimento de produto e que depois de 10 anos decidiu começar a criar os próprios produtos, através de formas, cores e desenvolver brincos, e abrir uma empresa de bijuteria para contribuir com a vida de mulheres que querem ativar a imagem usando brincos personalizados. Dentro do seu expertise, você hoje consegue entender tudo que funciona, como funciona o desenvolvimento de um produto para produzir o brinco que você produz hoje. É isso que você é uma empreendedora em ação. E aí ela se emocionou, porque ela falou, meu Deus, falei, eu não me vi assim. Falei, não, sabe como você se via? Você se via como a mocinha que vai começar agora a tentar ir bater na porta do outro, com uma mochila nas costas, com um monte de brinco pendurado que você tá fazendo ali na sua casa pra tentar pagar as contas. E aí você vai chegar nos lugares pra oferecer o seu brinco já assim, minimizada, não posicionada, mas esquecendo de todo o seu percurso que te trouxe pra fazer o brinco. Você vai chegar oferecendo assim, ó, olha então, quase implorando pra pessoa comprar o brinco. Então, não é esse o caminho. Você vai estar com a mochilinha nas costas. Talvez você vai estar a pé. Seu brinco é o mesmo na mochila, mas sabe o que muda? A tua postura, o teu posicionamento, o seu orgulho de ser quem você é. O orgulho de você saber a história que você viveu. Você reconhecer tudo que você já construiu e que por isso que hoje você tem condição de fazer esse brinco, de se posicionar desse jeito para oferecer para o outro. Eu quase choro aqui. Porque você entende que isso é posicionamento, gente. Como você conta a tua história? Você é uma mulher corajosa? Só me responda se você tiver medo. E se você estiver agindo com esse medo dentro do seu coração. Porque coragem tá junto com medo. E tem um ingrediente secreto que eu falei pra vocês aqui, que é a ação. Quando eu fico no medo, paralisada, eu não consigo agir, eu não tenho coragem, eu só tenho medo. Então, o que eu tenho que perguntar pra mim é, não assim, ó, meu Deus, e agora? Eu não tô conseguindo sair daqui, né? Eu tô com medo, não vai entrar dinheiro, não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir mudar. Tá, a pergunta é diferente, é como eu saio daqui? O que eu tenho que fazer? Foi o caminho que eu fiz com ela. Quantos brincos você tem que vender pra chegar no valor que você precisa? Era 2 por dia. Pelo amor de Deus. Você entende? Você já fez a conta reversa? O que eu tenho que fazer pra conseguir o que eu quero? Se eu tiver que trabalhar, focar pra fazer aquilo, daquela hora até aquela hora, eu tô disposta a pagar o preço pra isso? É um caminho que eu mereço? Você tem que fazer essa pergunta. Olha aqui, ó. As pessoas te veem como você se mostra. Exatamente. As pessoas te veem como você se mostra. E essa parte está muito atrelada com a parte de imagem. Hoje eu tô falando muito aqui de posicionamento. Mas a imagem, gente, ela é como a gente se mostra pro mundo. E ela faz você economizar o dobro de palavras. Você se esforça. Eu tenho uma palestra que eu entrego que se chama Looks que te vendem. Inclusive, eu fui convidada para falar com empreendedoras, novas empreendedoras. Eu tô muito feliz, que são pessoas que fazem a unha, né, nails, profissionais desse mercado de unha, de acrílico e tal. E na segunda-feira eu vou palestrar para essas mulheres que transformar da mesa ao palco, né? A pessoa que me chamou, ela tem uma mentoria que chama Da Mesa ao Palco. Aliás, se você estiver escutando essa live e você for desse ramo de nails, eu tô fazendo propaganda aqui, porque ela tem uma mentoria para manicures que querem sair da mesa e ir pro palco, para ensinar outras a expandirem o negócio. E eu fui chamada para falar sobre isso, posicionamento, imagem, e tem esse título, né? Looks que te vendem, que é exatamente o que falou aqui no comentário, ó. As pessoas, a Fernanda, as pessoas te veem como você se mostra. Então, a imagem certa, ela facilita, ela te faz gerar menos esforço. Você vai ter o dobro do esforço quando você tá com a imagem errada. Mas isso é papo para outra live, tá? Agora, aqui é posicionamento. O posicionamento é assim, coragem, ativar, agir com medo mesmo. Não ficar esperando vir a certeza do céu,
achar que Deus vai te mandar a rota certinha. Ele não vai. Ele não vai. Ele vai guiar o seu coração. Ele vai te trazer para uma aula como essa, para você começar a entender algumas coisas que até hoje você não entendeu, para você começar a agir e você ir com medo mesmo. Para você fazer esse exercício de escrever quem é você, quais as suas habilidades e competências, e a partir de hoje começar a contar a história de uma forma diferente. Porque talvez você seja essa mulher que tá se vendo com a mochilinha, se arrastando, implorando para as pessoas te valorizarem, comprarem você, comprarem a sua imagem, comprarem as suas qualidades dentro da empresa. Você não tá se vendo como eu falei. A pessoa que tem uma bagagem, e sabe por que essa live não é pra todo mundo? E por que a Joia Rara também não é pra qualquer mulher? Por isso que eu falei. Porque são mulheres que, quando eu falo aqui, você já tem uma história. São mulheres que já têm história. E por isso que eu faço uma pré-seleção pra entrar na minha mentoria. Porque não adianta. Eu não falo com pessoas... Não falo, eu tenho um público, eu tenho a minha faixa etária. São mulheres mais maduras. Porque eu preciso da caixinha. Eu preciso da bagagem, lembra que eu expliquei? Senão eu não consigo aplicar minha metodologia. Como é? Você tem que ter história. Você tem que ter profundidade. Tem coisa que você viveu que você nem sabe que você viveu, cara. E que te deu um super poder e passou despercebido que você nem percebeu. É o que eu falei, é o básico que você fazia quando você era assistente, que você hoje nem lembra que é tão básico pra você, porque você só digita o botão e faz. E você esquece. Quando você vê a assistente hoje que tá na tua empresa, que, cara, eu já tive ali... E hoje eu sei fazer natural, é mágico pra mim, eu faço tão rápido. Mas, cara, olha quanto eu tive que me desenvolver pra sair desse lugar e tá onde eu tô agora. Eu sou foda. Eu sou competente. Eu construí o meu caminho. O que tá faltando pra eu chegar no próximo passo? O que eu preciso fazer? Quem pode me ajudar? Não é como, mas quem pode me ajudar? O que eu preciso fazer? Como que eu vou até lá? Você entende? Vocês ficam buscando, não é o como, não é quem. Vocês ficam buscando sempre, é o medo. A volta é sempre a mesma coisa, que é o erro que vai impedir vocês de se posicionar. E que vai repetir. É o medo. O medo te leva pra escassez. O medo com a ausência da coragem. Vocês não ativam essa coragem, porque vocês não entendem tudo que eu entreguei aqui nesse caminho hoje, nessa live. Oi, Débora! Bom dia, bem-vinda. Bom... Mulheres, eu estou finalizando essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, mas antes de eu desligar, eu quero que vocês escrevam aqui uma coisa, um insight joia rara, que você vai levar dessa aula. O que você vai levar? Uma palavra que define aqui o que você vai levar dessa aula. Escreve, porque eu quero me conectar. Eu falei que a gente ia ativar combustíveis. A gente tá sempre ativando. E eu quero ler, porque eu também levo. Quando vocês devolvem pra mim o que vocês estão levando, isso também me ativa, tá? O que vocês vão levar hoje daqui? Com tudo que vocês aprenderam sobre esse passo, essa jornada, a história que eu contei, né? Como que ela saiu daquilo. O que eu falei que uma hora de conversa, ela simplesmente dobrou o tempo dela na proposta que ela tinha, porque ela entendeu o valor dela quando ela me ligou e a gente conversando. Por quê? É posicionamento. Eu tô esperando, gente. Eu não vou desligar aqui. Depois eu edito, pra não ficar aqui. Eu quero que vocês escrevam. O que vocês vão levar? Lembra que eu falei que não adianta nada ficar sentada, só vem. Ai, tô na cadeira. Mas você não tá agindo. Precisa falar. Mas alguma coisa você levou, Rosana. Alguma coisa. Você escutou coisas aqui. Entrou no seu coração. Autovalorização. A Flávia colocou. Rosana, alguma coisa. Mas quero me posicionar mais. Você quer? Não é só... E vou me posicionar mais. Rosana, escreve. Eu vou me posicionar mais. Aline, ativação de imagem é importante. A Fernanda, acreditar em mim. A Débora falou que vai... né? Mas a Débora tá aí, acabou de seguir, vai assistir no começo, tá? Rosana, eu vou me posicionar mais. É isso, eu vou. Eu quero, eu posso, eu consigo. Exatamente. É isso, gente. O medo não vai embora. A Rosana, eu vou me posicionar mais. Exatamente. Seguinte. Se você tá esperando o medo sair, você não vai se posicionar mais. Você não vai pro próximo nível. Se você tá esperando a certeza chegar, esquece. A certeza não vai chegar. Então, o que tem que fazer? Nada tem que chegar. Joia rara, presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Vocês terem que ir. Pega, calça, o sapato, o chinelinho de dedo, se for necessário. Lembra da mochilinha? E vai agir pra fazer o seu acontecer.
As pessoas, ninguém vai lapidar a sua lapidação. Porque eu te falei, isso é dependente de você. Quem sabe a sua história no detalhes? Gente, é só você, mas ninguém. Ó, a Débora, tenho certeza que falou sobre o que preciso, vou me posicionar mais. Exatamente, Débora. Ó, quem não assistiu, volta, assiste, eu falei coisas importantíssimas aqui, tá? Façam um sábado incrível, ajam diante do medo. E a gente se encontra na próxima live. Eu vou divulgar agora todo sábado, eu vou fazer live de manhã. E durante a semana eu vou entregar uma noite, mas eu ainda tô vendo minha agenda. Então espero ter contribuído com vocês hoje, ativado combustíveis em vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Gratidão. Tchau, tchau. Valeu demais, a gente doa sangue, mas assistindo a live, adoro, é isso aí. Faz acontecer, beijo.